queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. No próximo dia 18 de abril, Itu estará duplamente em festa. A cidade comemora os 150 anos da realização da Convenção Republicana e os 100 anos da inauguração do Museu Republicano de Itu. Para registrarmos aqui no Lado a Lado uma data tão importante quanto essa, eu convidei para o programa de hoje a professora Maria Aparecida Menezes Borrego, que é a professora Cidinha e é supervisora do Museu Republicano de Itu. Bem-vinda, professora Cidinha. Muito obrigada pelo convite, Mirna. Que momento especial que Itu está passando agora. Então, de fato é uma data muito importante para a cidade, para os ituanos, para o museu. E por que essas datas elas são tão articuladas, não só no ano, mas também no próprio dia 18 de abril? Porque o Museu Republicano ele foi fundado 50 anos após a ocorrência da Convenção de Itu, como você mesmo disse. Então, acho que para a gente falar do museu, a gente tem que falar um pouco da Convenção Republicana em 1873. É importante a gente dizer que naquele momento nós vivíamos ainda sob o Império e foi Itu que sediou a reunião de vários membros de clubes republicanos que se encontraram para discutir mesmo o movimento republicano na província de São Paulo. Naquele momento nós ainda não éramos estado, mas éramos província. Então as cidades disputaram entre si quem seria o centro para essa discussão. Itu, pela força da sua economia, pelos cafeicultores que nela residiam e de fato atuavam também no cenário político, conseguiu esse protagonismo. No dia 17 de abril, um dia antes da convenção, houve a inauguração da estação de ferro ituana. Então este foi também um motivo para os membros desses clubes se dirigirem para Itu, para então discutirem essas questões republicanas. E aí a ideia de associar o movimento republicano com o progresso trazido pela ferrovia. Então, eles se reuniram em 17, se encontraram em 17, e em 18 eles foram para a casa de um grande cafeicultor, de uma família também importante na região. A casa era do Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, e ali então discutiram as questões do movimento republicano, e nós podemos dizer que ali foi o germe da fundação do Partido Republicano Paulista, que depois atuou muito no cenário nacional. Nesta reunião, nós tivemos a presença de 133 representantes aí de clubes republicanos de várias cidades da província de São Paulo. Então, tem representantes de Itu, mas também de Campinas, de Sorocaba, de Mogi-mirim, de Capivari, até representantes do Rio de Janeiro. Muito bem, então, em 18 de abril, ela foi considerada uma reunião dos republicanos. Uma semana depois, já aparece no jornal Correio Paulistano o título de Convenção de Itu. Muito bem, passada então a convenção, a fundação do Partido Republicano, de fato esse grupo então de políticos de Itu e de São Paulo vão participar do cenário federal a partir do governo de Prudente de Moraes, também ituano, que vai ser o nosso primeiro presidente civil. Campos Salles também é paulista e também participa do governo federal. E assim nós vamos até a década de 20, quando esse Partido Republicano Paulista já começa a sofrer ali alguma crítica da sua atuação e também tem que disputar de forma mais ferrenha o seu espaço no governo federal, no cenário nacional. É então que o presidente do estado de São Paulo, que hoje corresponde ao cargo de governador, Washington Luiz, decide fundar um museu em homenagem ao nascimento da República no Brasil, que eles consideram que tenha sido então a Convenção de Itu ocorrida no sobrado onde hoje é o Museu Republicano. Comemorando o cinquentenário, então. Exatamente. Então, na verdade, essa ideia já vem desde 1921 e todo o processo é feito para que ele possa ser inaugurado, então, como um memorial da República Brasileira em 18 de abril de 23.
Então, as duas datas estão muito articuladas, porque também quem faz parte deste momento simbólico de criação são os políticos do Partido Republicano Paulista, também do qual fazia parte o próprio Washington Luiz. E professora, eu sei que tem uma vasta programação aí para comemorar, né, essa data tão importante aí do centenário do museu. E outras também para comemorar os 150 anos da convenção, programadas pela prefeitura. Então vamos falar aí um pouquinho sobre essa programação do museu, né, que está fechado, mas vamos ter muita coisa acontecendo aí, né? Muita coisa mesmo, Mirna. Nós dedicamos esse ano todo para as atividades do centenário do Museu Republicano. Hoje nós vamos falar aqui dessa semana, que é muito importante. Mas, ao longo de todo o ano, nós temos efemérides e atividades que fazem referência, de fato, ao centenário do Museu Republicano. Nós já começamos essas atividades em fevereiro, né, com uma parceria com a Academia Ituana de Letras, o lançamento de um livro em homenagem ao Francisco Nardi Filho, que é um historiador e cronista ituano, e nós fizemos uma pequena amostra no Centro de Estudos. Agora, então, no dia 15, no sábado, nós começamos então a Semana da Convenção com uma nova parceria com a Cadil, que é nossa parceira de longa data, em que nós vamos ter o lançamento de um livro por parte deles sobre Afonso Toné, que é o nosso primeiro diretor também do Museu Republicano de Itu. Então, igualmente, nós faremos uma pequena amostra sobre Afonso Toné, o Museu Republicano em Itu. E essa pequena amostra ficará no auditório do Centro de Estudos, mas também aberta à população. E vai ter uma performance também, exatamente, né? Nós vamos ter então na porta do Centro de Estudos o artista plástico Guilherme Kramer retratando os próprios transeuntes ou que vão para a cerimônia, que estão todos convidados às 10 horas da manhã, ou de fato que estão passando pela rua. Qual é a nossa ideia? É que o habitante, né, o visitante, o público que estiver ali passando e que se disponha a ser retratado, como se fosse ali uma foto 3x4 pelo artista, tenha então essa sua imagem ali flagrada naquele momento. Essa atividade do Guilherme Kramer, ela dialoga com a Galeria dos Convencionais, que foi uma iniciativa do Toné de retratar em telas a óleo os convencionais que participaram da Convenção de Itu em 1873. Então, se naquele momento nós estamos participando da convenção políticos, cafeicultores, profissionais liberais, comerciantes, nesse momento todos nós ali poderemos participar dessa festa que é o centenário e os 150 anos da convenção. E professora, essa exposição sobre Toné e a performance do Guilherme vão ocorrer no Centro de Estudos, que é a Casa do Barão, né? Exatamente. Conhecida Casa do Barão. Exatamente. Ela fica na mesma rua do Museu Republicano, a 100 metros, né? Nem isso. O Museu Republicano é o número 67 e o Centro de Estudos é 140. Então, é a antiga Casa do Barão e que depois foi doada para a Universidade de São Paulo em Comodato por 30 anos. E é ali, então, que a gente desenvolve também as nossas atividades, né? Então vamos prosseguir aí. Vamos prosseguir. Estávamos no sábado, dia 15. Isso, né? Nós estamos só aqui no dia 15, né? Só no sábado. Então vamos lá, dia 18, que é terça-feira. Exatamente. Nós vamos que é o dia da comemoração mesmo. Da comemoração mesmo, o dia da fundação do Museu Republicano há 100 anos. Então nós vamos ter, em primeiro lugar, uma cerimônia oficial com as autoridades, né, do governo federal, estadual e municipal de Itu e da própria Universidade de São Paulo. E às 12 horas nós vamos ter a abertura de 2 exposições. A primeira delas, Circulações da Convenção de Itu, ela acontece no térreo do Centro de Estudos e ela vai trazer então imagens e objetos que façam alusão à Convenção de Itu. Então nós temos o refrigerante convenção, né? Então nós temos rótulos da convenção que trazem o próprio
edifício, a fachada do Museu Republicano no seu rótulo. Nós temos camisetas da Escola Convenção, nós temos flâmula do Rotary, nós temos placa da Rua Convenção, nós temos vários objetos que foram ali criados em 1973, né? Quando foi 100 anos da Convenção de Itu, nós temos a placa de inauguração do próprio museu. Nossa, fantástico! Nós temos também o tecido, né, que foi descerrado quando o Washington Luiz inaugurou o Museu Republicano. Então, de fato, vê como ainda hoje, passados 100 anos da Convenção, 150 anos da Convenção e 100 do museu, como de fato esse fato histórico importante para a cidade há 100 anos é ainda muito rememorado por vários estabelecimentos comerciais. Então nós temos uma vitrine só com esses cartões de visitas e com esse próprio material gráfico. No piso superior nós temos a exposição Miguelzinho Bordado. Miguelzinho Dutra é um artista ituano do século XIX, muito importante para a documentação iconográfica da própria cidade de Itu, da sua gente, das suas paisagens, mas também de São Paulo, de Casa Branca. E nós temos então um grupo de bordadeiras que se reuniu no museu de 2015 a 2020, que fez muitos bordados a partir das aquarelas do Miguelzinho Dutra. Então é essa releitura, né, da sua obra que vai estar em exposição. E vai ter a disponibilização de vários materiais digitais aí, né? Exatamente. Nós vamos ter no site do Museu Republicano as digitalizações de duas obras importantes para nós. Uma é a Solenização da Convenção de Itu, que foi publicada em 1923, quando o museu foi inaugurado, e depois o Guia do Museu Republicano, publicado em 46, após o término da longa gestão do Afonso Toné, que também conta o que era o museu naquele momento. A solenização, inclusive, nós temos o dia a dia e o próprio dia da inauguração do museu. Então as pessoas também vão poder ter acesso àquele momento. Temos também dois documentos muito importantes para a Convenção de Itu, que é a ata da convenção, com assinatura dos seus membros, né, dos participantes, ali, e também as atas do Clube Republicano de Itu. É uma parceria que nós temos com o Arquivo Público do Estado de São Paulo, que também estará disponibilizado no nosso site. Além disso, Mirna, nós vamos ter também essas aquarelas do Miguelzinho, que nós temos um conjunto de 73, é o maior conjunto que nós temos aqui, né, no Brasil, da obra do Miguelzinho. Ela vai subir na plataforma Wikiglan, que faz parte da Wikipedia. Então também as pessoas vão poder ter acesso livre a essas aquarelas em alta definição. E vamos ter também a disponibilização pelo YouTube do museu e pelo site da Diretoria de Ensino de Itu, uma palestra do professor Paulo César Garcês Marins sobre o início do Museu Republicano. É uma primeira de uma série de palestras que nós vamos disponibilizar, uma parceria longa também que nós temos com a Diretoria de Ensino, que tem sido ao longo dos anos presencial e nos últimos tempos virtual. Professora, nós falamos aí das comemorações até o dia 18, que é o dia mesmo do aniversário, né, do centenário do museu, mas as atividades prosseguem até o dia 22, não é? Isso mesmo, é a semana toda, Mirna, semana da convenção e especialmente nesse ano do centenário do Museu Republicano. A partir então do dia 19, nós vamos ter parceria com outros museus da cidade para desenvolvimento das oficinas educativas. Então nós vamos ter a parceria com o Museu da Energia para o trabalho com a obra do Frederico Egner, que é um fotógrafo do início do século XX e que também registra muito o Museu Republicano e as ruas e as gentes de Itu. Temos também a parceria com a Escola Santa Luzia de Cegos, também que é a nossa parceira de longa data, desde que nós começamos a introduzir de forma mais enfática os recursos de acessibilidade. E temos, por último, no dia 22, a parceria com o Fama para trabalhar também com as aquarelas do Miguelzinho Dutra. E por fim, né, no dia 21, no auditório do Centro de Estudos do Museu Republicano, nós vamos receber o coro de câmara do Museu da Música, regido pelo maestro Luiz Roberto de Francisco,
que vai fazer um concerto todo dedicado ao Miguelzinho Dutra, porque além de aquarelista, de desenhista, ele realizava uma infinidade de atividades, entre elas a de compositor. Então, justamente por conta da nossa exposição a ser inaugurada no dia 18, nós vamos ter então o coro de câmara cantando obras compostas pelo Miguelzinho Dutra. Semana cheia, hein, professora? Muito cheia. E virá mais nos outros meses. Então, agora vamos comentar um pouco sobre a história, né, do museu, a fundação, a criação dele, quem teve a ideia de criar, quem esteve na inauguração. Vamos resgatar essa história aqui no Lado a Lado. Tá certo, Mirna. Então, como eu disse no início, né, a fundação do museu está estritamente ligada ao cinquentenário da Convenção de Tu. Naquele momento, o presidente então da província, o presidente do estado, como eu disse, era o Washington Luiz, que era um político nascido em Macaé, no Rio de Janeiro, e que faz toda a sua trajetória política aqui em São Paulo. Ele vai para Batatais, ali ele inicia a sua vida política e depois ele a encerra como presidente da República, né, do Brasil. O Washington Luiz, ele era naquele momento uma figura bastante forte do PRP e ele havia sido responsável também. Veja, nós estamos falando em 23, mas nós também temos que lembrar que 23 é um ano após o centenário da independência. Sim. Então, é ele também que articula o centenário da independência no Museu do Ipiranga. Então, vou fazer um outro parênteses. Nós temos o Museu Paulista, que ele é fundado em 1895. E nós dizemos que tem duas sedes expositivas. Uma delas é o Museu do Ipiranga, em São Paulo. A outra é o Museu Republicano de Tu. Então, o Washington Luiz, ele já lidera também em São Paulo essa preparação do museu para o centenário da independência. E aí busca fundar então o Museu Republicano aqui em Tu, tendo também como seu primeiro diretor o Afonso Scagnoli Toné, que era o diretor do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga em São Paulo. Então, como político e historiador, que era também historiador da história de São Paulo, ele busca então criar aqui no Museu Republicano um memorial da República. Então, ele é aí a figura central. Em dezembro de 1921, é enviado então para a Câmara dos Deputados um projeto para compra desse sobrado que sediou a Convenção de Tu para passar para o Estado. A Assembleia, então, aprova isso em 21 e ao longo de 22 nós temos as reformas feitas na casa para a transformação do sobrado em museu. Vou te dizer que, na verdade, essa reforma, de fato, ela é agilizada após o centenário da independência em setembro de 22, porque até então todos, né, os olhos, as preocupações e verbas, tal como aqui, era para o centenário da São Paulo. Depois aqui se correu então para transformar então essa casa em museu. Então nós vamos ter o projeto na própria secretaria também de obras públicas do estado, em que algumas modificações são feitas na casa. Então, para quem conhece o museu e para quem não conhece, nós temos, como digo, sobrados, são 2 pavimentos. No pavimento superior, nas salas da frente que dão para a rua, onde supomos que tenha acontecido a Convenção de Tu, que é a área nobre da casa. A parte dos fundos, então, é onde nós vamos ter as reformas mais incisivas. As paredes são demolidas, é criado um grande salão e as alcovas laterais, elas são também desmanchadas para virarem, então, postos de iluminação, para iluminar melhor aquele salão aberto. E é ali, então, que a gente vai ter a cerimônia oficial. Com os anos e com as mudanças também da própria legislação, né, do patrimônio, nós voltamos a ter essas alcovas que foram abertas, fechadas, tais como elas eram antes de virar museu. A grande reforma mesmo no museu foi feita no telhado, que em geral, né, quando a gente tem os problemas em construções antigas, como era
a casa da convenção e hoje o Museu Republicano, que é uma casa que data já da primeira metade do século XIX. E a inauguração do museu deve ter trazido muita gente importante para Itu na época. E trouxe mesmo, viu? A gente teve ali um dia inteiro, né, dedicado a essa inauguração. Então, toda a rua do museu, de frente, né, ao museu, ela foi enfeitada com arcos, né, com ramos de plantas e com chuva de flores também. Ali a população em massa, né, aguardou a chegada do Washington Luiz, a chegada do diretor, do Afonso Toné, e de toda a sua comitiva. Então isso começou pela manhã e depois todos eles entram, né, para o museu, sobem esse primeiro pavimento, nesse grande salão que eu falei que foi aberto, e ali então nós tivemos a presença do Washington Luiz como autoridade máxima, mas também muitos políticos do próprio PRP, quer dizer, é um projeto do PRP paulista mesmo, esse Museu Republicano. Nós tivemos vereadores, não só de Itu, mas de várias cidades, deputados por São Paulo, nós tivemos acadêmicos da Faculdade de Direito, tivemos jornalistas, enfim, tivemos ali, vamos dizer, a nata, né, do que poderíamos conceber, né, como as pessoas importantes, né, do estado de São Paulo naquele momento. Então houve o discurso do próprio Washington Luiz, foi inaugurada também a Galeria dos Convencionais. Então, para cada um dos convencionais que participaram da reunião, o Toné procurou pintar um quadro. Nem todos foram feitos. E como que ele fazia esses retratos? A partir de fotografias enviadas pelas famílias desses convencionais. Então, muitos convencionais ainda vivos, quer dizer, passados 50 anos, participaram e também da inauguração do museu, e aqueles já falecidos tiveram como representantes suas famílias. Então, essa galeria, em parte do que estava pronta, já também aparece, né, já é pendurada nesse salão, hoje não está mais, ela está em outras duas salas, e para o nosso centenário do museu, nós restauramos então 10 telas que ficaram prontas em 23 para a inauguração. Essas telas, parte delas também vai estar nessa nossa exposição das circulações contemporâneas. Circulações da Convenção de Itu. Aí, nesse mesmo dia, após o discurso, após, né, toda a cerimônia oficial, ele desce então a escadaria para o saguão e descerra então a placa onde nós temos a alusão à criação do Museu Republicano na placa em bronze. E, professora, o Museu Republicano de Itu sempre esteve ligado ao Museu Paulista? Sempre, desde a sua fundação. O que nós temos a partir de 1934, quando a Universidade de São Paulo foi criada, é que nós nos tornamos unidades complementares da universidade. Em 1963, portanto, também esse ano, nós temos essa outra data, nós passamos a fazer parte da Universidade de São Paulo no interior do seu cronograma. Então, a universidade ela é composta por unidades de ensino, por instituto e museus. Então, desde 63, ou seja, há 60 anos, nós integramos de fato a Universidade de São Paulo. Ao longo desse tempo, muita mudança houve na forma como nós tratamos os nossos acervos, como nós expomos os nossos acervos e comunicamos as pesquisas que nós realizamos no Museu Republicano. Se quando o museu foi fundado, a ideia era de ter um memorial da República e também, nós não falamos, uma espécie, o Toné queria fazer uma espécie de museu de artes decorativas, com objetos das casas, né, de uma família rica do século XIX. Hoje em dia nós já temos uma outra perspectiva para trabalhar com esses acervos. Então, desde 1989, quando nós temos a gestão do professor Piano Bezerra de Menezes, nós adotamos a cultura material, né, como uma forma de análise dos nossos acervos e desenvolvemos as nossas pesquisas em 3 grandes linhas de pesquisa, que é cotidiano e sociedade, história do imaginário e universo do trabalho. Então, sempre esse acervo é trabalhado não mais pensando
na forma de preservar a memória, mas entender como essa memória foi construída. Então, nós temos ainda hoje a sala montada em 1923, com Toné, mas hoje nós nos perguntamos e entendemos essa sala como uma construção de uma memória. Então, a sala da convenção, ela tem, não sei se você conhece, Mirna, para os visitantes que já foram ao museu, Conheço. nós temos ali o barrado mostrando como ela mudou ao longo do tempo, como novos móveis foram colocados e foram retirados, porque é uma forma da gente representar a convenção e não dizer ela foi desta forma, né? Então, é ali, é neste momento, então, desde 1989 que nós trabalhamos com a memória como um objeto também de pesquisa dos historiadores e da equipe do Museu Paulista, né? Que compreende então o Republicano e o Ipiranga. Então, professora, vamos dar uma noção aqui para o nosso público de quantas peças, o que tem de mais valor cultural e histórico lá dentro do museu? Então, a gente da área de história considera todos os objetos com igual... Eu acredito. Porque, de toda forma, ele passa a ser um objeto histórico para nós a partir do momento que ele é fonte de informação, né? E que a gente consegue entender esse objeto para entender a sociedade que o produziu, né? Que o usou, né? Que nós dizemos como esses objetos, eles fazem uma mediação entre as pessoas, né? Então, a própria sala da convenção, que ela é composta por várias cadeiras, pelo sofá, pelas mesas, por um piano, embora ele não seja daquele momento, para nós é muito importante, porque é como se pensou em construir naquele momento. Mas, esclarecendo um pouquinho essa pergunta, nós temos o nosso acervo dividido, vamos dizer, em 4 grandes serviços no museu. Um deles é o arquivo histórico, textual, em que a gente tem ali documentos cartorários desde o século XVIII, na verdade, finais do XVIII, até meados do século XX. Isso não significa que é só do XVIII e até o XX, mas na verdade, a grande quantidade dos nossos acervos, porque justamente por ser um museu republicano, a gente se concentra neste período, desde o movimento republicano e Primeira República, até meados do 20. Então, o grosso sempre que eu vou falar aqui é desse período, mas nós avançamos e retrocedemos se tivermos acervo, se tivermos problemáticas. Então, no arquivo histórico, o que nós temos? Nós temos lá 69 coleções, esses documentos cartorários, e que são nossos, do própria instituição. Mas em 2007, nós recebemos mais de 20 coleções do Museu Histórico de Itu, da própria cidade. Recebemos esses conjuntos em comodato. Então, nós também cuidamos e conservamos esses acervos. Então, ali nós temos inventários de muitos desses convencionais e muitas pessoas comuns também que viveram em Itu neste período e depois. Então, preciosidade. É uma preciosidade. Esse material, ele está em grande parte listado e disponível no nosso site. Ele não está disponibilizado online, mas sim para consulta. Como uma instituição pública e gratuita, nós estamos abertos para todos os pesquisadores e público interessado nestes nossos documentos. Então, ele é muito rico de fato, não só pela questão dos documentos cartorários, como falei, inventários, testamentos, mas processos de libertação de escravos, documentação sobre ordens religiosas, estabelecimentos comerciais, as próprias escolas de Itu, enfim, é uma infinidade, que se eu ficar falando eu vou deixar outros talvez sejam mais importantes. Depois nós temos o serviço de iconografia, onde nós temos então coleções dos próprios presidentes, tanto de Washington Luiz como do Prudente de Moraes, como também coleções de particulares que foram doadas para o museu. Nós temos mais de 10 mil
fotografias, Nossa. que dá para fazer muito trabalho mesmo, né? E também esse trabalho agora está sendo todo também organizado para disponibilizar, inclusive digitalizados, né? Uma outra parceria que nós fazemos com o Arquivo do Estado de São Paulo. Os objetos, nós temos mais de 950 objetos, também entre as próprias telas dos convencionais, a galeria, né, de retratos, as aquarelas do Miguelzinho Dutra, objetos de numismática, condecorações, objetos de espaço doméstico. Então, se antes nós tínhamos mesmo esses objetos mais, vamos dizer, ligados aos presidentes e talvez a uma elite cafeicultora e comercial, hoje, justamente por conta dessa nova proposta de trabalho a partir de 1989, nós coletamos e recebemos doações dos mais diferentes segmentos sociais e também trabalhamos esses objetos de elite com uma outra perspectiva. Para você ter ideia, a última doação que nós recebemos foi um sapato de casamento usado em 1932. Ah, que legal. Então inaugura para nós essa linha de indumentária de sapatos que nós temos no Ipiranga, mas nós não temos no Republicano. Agora, documentos oficiais, né, e faixas presidenciais, o próprio brasão da República, que são muito importantes em termos simbólicos, né, estão guardados no nosso museu. Agora mesmo, quando nós tivemos a mudança, né, de presidentes, nós passamos a faixa presidencial, nem sempre foi assim na República. Então, na verdade, nós tínhamos antes uma outra forma de passar o bastão, né? E agora nós temos, então guardadas as faixas presidenciais. Muitos objetos também de casa, né? Voltados não só ao mobiliário mesmo, mas também a peças de porcelana, a materiais de escrita, enfim, é uma infinidade de objetos. E por fim, os acervos guardados na nossa biblioteca. São duas coleções, né? São duas coleções principais. Uma é a coleção Prudente de Moraes, que nós chamamos a Biblioteca Prudente de Moraes, porque em 1925, justamente por ele ser o primeiro presidente civil ituano, os seus filhos doaram o Gabinete Prudente de Moraes para o Museu Republicano. Então, durante muitos anos, nós tínhamos a sala, o Gabinete Prudente. Foi a própria filha que também, a Júlia, que disse como deveria ficar ali o gabinete. Ao longo do tempo, com essas mudanças, como eu lhe disse, nós temos esse acervo espalhados em várias outras exposições. Então, é a Biblioteca do Prudente, que está sendo agora digitalizada também na Universidade de São Paulo. Então, toda semana nós temos parte desses livros sendo digitalizados e serão disponibilizados na BORE, que é a Biblioteca de Obras Raras Especiais da USP, e temos a coleção Edgar Carone. O professor Carone foi professor também da universidade, do Departamento de História, e foi ele, então, um grande estudioso também da República e desse primeiro momento mesmo, que ele chama de Primeira República, de 1889 a 1930. Quando ele faleceu, então, o Museu Republicano recebeu essa Biblioteca Carone, então é essa segunda coleção, para além de livros que nós temos mesmo da Primeira República e outras doações que recebemos. E professora, quais benfeitorias estão sendo providenciadas agora para o museu? Então, Biena, nós estamos adequando às normas de segurança contra incêndio exigida pelo Corpo de Bombeiros e também vamos começar uma reforma para a acessibilidade do museu para as pessoas que têm dificuldade de locomoção física. Então, serão feitas rampas para o ingresso no museu e também teremos a instalação de um elevador. Agora, é importante dizer que os recursos de acessibilidade já foram iniciados há cerca de 8 anos, que lentamente nós fomos colocando em cada exposição recursos para que as pessoas com deficiência visual pudessem acessar aquelas informações de outra forma. Então, atualmente, em todas as nossas exposições, fosse no Museu Republicano ou mesmo no Centro de Estudos,
nós contamos com textos em braille, nós contamos com audiodescrições também pelo QR Code, nós contamos com réplicas de peças do nosso acervo, feitas muitas vezes na nossa marcenaria. Nós contamos também com peças em alto relevo. Então a ideia é que a gente tenha de fato vários públicos sendo atendidos e usufruindo das nossas exposições e do que o Museu Republicano pode oferecer. E professora Cidinha, com quantos funcionários o Museu Republicano de Itu conta para cuidar de toda essa preciosidade, de todo esse acervo, para cuidar de todo esse patrimônio cultural e histórico? 20. 20? Pois é, de fato é uma equipe corajosa, né? Brava e guerreira, viu? Porque, de fato, muito acervo, né? Porque nós temos que pensar que esse acervo, ele passa por muitas etapas, né? Dentro de um museu, para ele chegar até uma exposição. Então, nós temos que ter os funcionários que recebem esses arquivos, que recebem esses acervos, que catalogam os acervos, que conservam os acervos e que depois colaboram para as exposições. Depois, esse pessoal que mexe diretamente com o acervo, nós temos o pessoal da administração, que realiza todas as compras para que o museu funcione. É importante dizer, Mirna, que nós temos o edifício histórico, que é sobre o qual nós estamos comemorando 100 anos, mas nós temos o centro de estudos e nós temos ainda o que nós chamamos Casa da USP, que é o terceiro imóvel que faz parte da nossa instituição, também com reserva técnica, e que nós instalamos agora uma pequena marcenaria para nos ajudar em Itu e que acaba também ajudando São Paulo. Então nós temos também esse pessoal que está voltado para a marcenaria. E nós temos a informática, nós temos a comunicação, nós temos a manutenção. Agora, todos esses que eu estou te falando, esses serviços para 20. Então, nós temos um para iconografia, dois para biblioteca, né? Então, de fato, são muitas responsabilidades sobre essas pessoas que têm já há muito tempo colaborado demais para o sucesso da instituição. Então, como o Museu Republicano, né, faz parte do Museu Paulista, a direção do museu é sempre da mesma instituição desde Toné. Então, atualmente, a nossa diretora é a professora Rosária Ono e eu sou supervisora técnico-científica do Museu Republicano. Olha, leve os meus parabéns e os meus agradecimentos à equipe valiosa que você tem aqui no Museu de Itu, né, que cuida de todo esse patrimônio nosso aí. Professora, então para encerrar aqui o nosso programa, eu vou pedir para você deixar um convite para as pessoas daqui de Itu, de Salto, da nossa região, irem participar das comemorações. Mirna, convido todos sim a estarem conosco nessa semana do centenário do Museu Republicano e espero você lá também. Opa! Toda essa programação que nós comentamos aqui estará disponível no nosso site, que é museurepublicano.usp.br, e nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Mais informações também no próprio site, nós temos os telefones, né, dos serviços e que as pessoas podem também entrar em contato. Então, venham para Itu comemorar os 150 anos da convenção e os 100 anos do Museu Republicano de Itu. Venham mesmo. Muito obrigada. Professora, muito obrigada por você ter vindo aqui ao Lado a Lado, registrar aqui esse momento tão importante da vida de Itu, que é o aniversário da Convenção Republicana, os 150 anos, e os 100 anos é o centenário do Museu Republicano. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mirna, essa deferência com a nossa instituição. É uma alegria a gente estar aqui, é uma alegria a gente poder divulgar os 100 anos do Museu Republicano da Universidade de São Paulo. Obrigada, e obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração e até semana que vem.